Olá, irmãos amados. Estamos mais uma vez reunidos para a gente recuperar o nosso tempo através de aulas, de videoaulas. Hoje nós vamos falar sobre panorama bíblico. Nós vamos dar uma síntese bem resumida de todo o assunto que tem nessa área, para que nós possamos estar preparados para a nossa caminhada com essa matéria. Bom, nós vamos iniciar com uma oração. Eu peço a vocês que fechem seus olhos, curvem suas cabeças. Querido Deus, eterno Pai, nesse exato momento, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, para que o Senhor venha a nos orientar, para que o Senhor abra o nosso entendimento e nos capacite, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, para que possamos usar no dia a dia aquilo que aqui aprendemos para aumentar e dar glórias e fazer honra ao Teu reino. É o que nós te pedimos, é o que nós já te agradecemos, Senhor, certos da vitória. Te pedimos ainda, meu Pai, não deixe nenhum obstáculo, não deixe nada, Pai, interromper a nossa confraternização contigo, a nossa abertura de pensamento, de conhecimento na Tua presença. Abre nossos conhecimentos, Pai, ilumina-nos para que possamos fazer o melhor para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Bom, irmãos, iniciaremos falando sobre panorama bíblico. A Bíblia, a palavra Bíblia, vem do grego, biblos, livros ou livrinhos. É um plural de biblion, que significa livro ou livrinho. A Bíblia realmente é uma coleção de livros ou livrinhos, estando divididos em duas seções, que são o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Bom, por que estudar a Bíblia? Muitos dizem que a Bíblia é um livro ultrapassado, que foi um livro que já fez o que tinha de fazer, já deu o que tinha que dar. Só que nós temos que rever esses pensamentos. Nós temos que unir nossos pensamentos para que essas pessoas realmente sejam ajudadas para pensar, para abrir os olhos de ver o que ela realmente significa. A Bíblia é um livro totalmente atual. Vocês veem o seguinte, a Bíblia é um livro de eventos que prevêem fatos no futuro e que já mostrou que na época que ela foi criada, ela já previa fatos que aconteceram depois. Quer dizer que ela é um livro profético, ela está além do seu tempo. Logicamente, alcançou os dias de hoje e continua sendo um livro moderno e atual, servindo, sim, e é, com certeza, o manual da vida humana. Bom, a Bíblia é um livro ousado. A Bíblia é o caminho de volta a Deus. A Bíblia toda aponta para Jesus. Bom, nós vamos ver um panorama geral da Bíblia. Nós temos a criação em Gênesis 1 e 2. Nós vemos a criação de tudo através desses dois capítulos de Gênesis. E de Gênesis 3 até Apocalipse 22, nós vamos ver a redenção. Bom, o que foi errado aqui foi redimido aqui. Então, nós temos aqui toda a Bíblia resumida em criação e redenção. O Velho Testamento mostra o Salvador que virá. Ele antecipa, ele prevê a vinda deste Salvador. O Novo Testamento mostra que o Salvador já veio. Muitos não o conheceram, muitos o desprezaram, mas ele já veio e voltará. Bom, voltando a falar sobre a Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, dos quais 66 livros, 40 ou mais escritores e quase 1.500 anos que levou para ser escrita, com cerca de 10.000 eventos. Como eu disse a vocês, são 66 livros, escritos por
cerca de 40 escritores. E cada um num período diferente, num período de 1.500 anos, quase 1.500 anos de diferença. Então, daqui aqui, 40 homens entre esses anos escreveram. E cerca de 10.000 eventos preditos ou realizados aqui. Vamos ver o seguinte, esses 40 escritores, daqui até aqui, não sabiam, não conheciam cada um. Imagina você que você está num certo período e uma pessoa, séculos depois, vai escrever alguma coisa. É lógico que a modernidade vai deixar alguma coisa diferente, pode mudar alguma coisa, mas engraçado é que ela não se contradiz em nenhum dos momentos de Gênesis e Apocalipse nesses 1.500 anos que ela foi escrita. E cerca de 10.000 eventos, muitos deles, acredito que a maioria, já se realizaram, que foram preditos nesse período. Um autor só, apesar dos 40 escritores, ela só tem um autor. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 21. Esses 40 homens, cheios do Espírito Santo, escreveram o que o Espírito Santo deixou para nós. Bom, nós temos o Antigo Testamento com 39 livros. 1.400 a 400 anos antes de Cristo. Testamento significa aliança ou acordo, certo? O Antigo Testamento é um acordo que Deus fez com a nação de Israel. Então, este Antigo Testamento é um acordo feito por Deus com Israel. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, que é a linguagem de Israel. Tá? Ele também tem algumas porções escritas em aramaico. O Novo Testamento são 27 livros. 48 a 95 depois de Cristo que ele foi escrito. É uma nova aliança, um acordo que Deus fez com todas as nações através de Jesus Cristo. Com a morte de Cristo, aqui cumpriu-se uma etapa e uma dívida estava paga. A cédula que era contra nós foi paga por Jesus Cristo, um inocente. E aí forma-se uma nova aliança, através do sangue de Jesus, com todas as nações. O Novo Testamento foi escrito em grego e algumas porções mínimas em aramaico. A maior parte, todo ele, parece que foi escrito em grego. No Antigo Testamento, 39 livros, nós dividimos ele em 5 grupos. Aqui estão 4, mas são 5 grupos. Eu vou explicar. Lei é o Pentateuco, 5 livros. Históricos são 12 livros. Poéticos são 5 livros. O grupo dos proféticos se divide em grupo dos profetas maiores, 5 livros, e grupo dos profetas menores, 12 livros. Aqui está diferente. Inverteram com o do Novo Testamento, mas nós vamos ver isso certinho. Eu explico assim. Lei, grupo da lei, é o Pentateuco com 5 livros, composto de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 livros. Gênesis significa o princípio, o início de tudo. Êxodo, a saída, mostrando também a libertação e a saída do Egito. Levítico é o livro das leis. Números é o livro de uma contagem. Foi feito 2 contagens nesse livro. Essas contagens foram para separar os homens para a guerra e a tomada da terra e a distribuição da terra. E Deuteronômio é a repetição da lei. Os livros históricos são 12, a saber, Josué, Juízes, Ruth, 3 livros. 1ª e 2ª Samuel, 5. 6, 1ª e 2ª, 7, Reis. 8, 1ª e 9, 2ª, Crônicas. Esdras, 10. Neemias, 11 e Esther, 12. 12 livros históricos. Os poéticos formam 5 livros.
Aqui estão Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Bom, agora vamos falar sobre os proféticos e dividi-los certamente. Vamos lá. Os proféticos, eles são divididos, está vendo? Ó? Livros proféticos. O primeiro grupo é o dos profetas maiores, onde nós vemos Isaías, Jeremias, Lamentações, que também faz parte do livro de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Aqui, Isaías é um fato curioso, um livro muito falado dele. Nós vamos falar dele mais tarde. Jeremias é chamado de um profeta chorão, e Lamentações prova isso. Ezequiel, nós vemos a visão da Imê no livro de Ezequiel. E Daniel, ele tem também uma predição, uma prévia do que virá com o Cristo. Ele e todos os profetas olharam nesse termo. Os profetas menores, o grupo dos profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 profetas menores. Antigo Testamento. Os livros deuterocanônicos ou apócrifos. São 7 livros. O que são isso? São livros que não são inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, esses livros foram colocados, foram escritos no período em que o Senhor estava em silêncio. Então nós vemos aqui que esses livros não foram inspirados pelo Espírito Santo. Não houve profetas ouvindo Deus para colocá-los ali. Só que acontece o seguinte, não são livros ruins, mas eles são bons para estudos e história. Os livros deuterocanônicos ou apócrifos não se encontram nas Bíblias que nós, protestantes, que nós, evangélicos, estamos acostumados a usar. São 7 livros. Eles se encontram normalmente na Bíblia católica. 1ª e 2ª Macabeus. Então, 2 livros aqui. 3, Tobias. 4, Judite. 5, Baruque. 6, Sabedoria. 7, Eclesiástico. E nós temos aqui 7 livros e acréscimos também a Daniel e a Esther. Bom, nós vamos ver aqui a linha da humanidade. Vamos chamá-la de linha da humanidade. Nós temos 2.500 anos antes de Cristo, que iniciou a criação. Aí nós temos 1.400 anos até Moisés. E 30, que foi mais ou menos o ano Domini, que foi a crucificação. Então nós vemos aqui uma parte dessa linha, até aqui, essa linha aqui, ó, ela é antes da crucificação. Agora prestem atenção, nós chegamos numa parte tão importante onde a pessoa, o personagem Jesus, aqui, ele divide a humanidade em antes dele e após ele. É interessante dizer que esse personagem, essa pessoa, essa figura, é o único em qualquer livro que você leia que divide a humanidade em 2 partes, antes dele e após ele. Bom, nós vamos ver aqui o livro de Gênesis, vamos começar com a parte antes de Cristo, tá? O livro de Gênesis, o livro dos começos, capítulo 1 ao 11. Ele fala dos começos, dos princípios. Então vamos lá. O princípio, a criação do mundo, a primeira família, o início do pecado no mundo, o início e disseminação do mal no mundo, o dilúvio, o primeiro dilúvio após a criação do homem, a divisão da humanidade em nações e línguas diferentes. Pela primeira vez a humanidade fica dispersa. Até então eram todos reunidos, eram todos a mesma língua, o mesmo povo. Em Gênesis, capítulo 12 ao 50, nós vemos
Deus escolhendo os pais da futura nação de Israel. Aí entra Abraão, Isaque, Jacó e os 12 filhos de Jacó. Vamos agora para o livro de Êxodo. Libertação, Páscoa. Bom, o livro de Êxodo fala do povo no Egito, fala de Moisés, o personagem principal dessa história toda, aquele que foi o libertador, levantado por Deus, os 40 anos que o povo passou no deserto e a criação do tabernáculo e seu encaminhamento. 4 períodos da história de Israel. Primeiro foi o cativeiro no Egito. O segundo, a libertação através de Moisés. Terceiro, a disciplina, que foram as leis dadas, foram as atitudes que causaram murmuração, causaram pecado e foram punidas, e outras atitudes certas que foram abençoadas por Deus. Então aqui foi o processo de bênção e maldição. Quando o povo acertava, era abençoado. Quando o povo errava, era amaldiçoado. Então aqui foi a disciplina. As leis no Sinai foram a legislação e a organização do início de uma nova nação. Levítico, acesso à santidade. Cristo é o sumo sacerdote. Como pode um pecador aproximar-se de um Deus santo? Bom, aqui nós vemos que no livro de Levítico a lei mostra uma tipificação de Jesus como sacerdote maior, como maior. Bom, para se aproximar naquela época, existiam as ofertas e as festas. Era um modo de pagar o seu tributo a Deus pelo pecado cometido. Números, o livro das peregrinações. Números foi o livro que em Cristo aparece uma tipificação de Cristo maior. É a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. 40 anos de peregrinação no deserto. Bom, então aqui mostra a proteção do Senhor sobre o povo. Como assim? Quando eles caminhavam durante o dia desses 40 anos, o sol era escaldante, mas eles tinham uma nuvem que aliviava o deserto, o sol do deserto. E à noite o frio era cortante, mas eles tinham uma coluna de fogo que os seguia e os aquecia enquanto à noite. Em Deuteronômio, nós temos a segunda lei ou repetição. Como eu disse para vocês, é o livro da repetição. Cristo é a cidade de refúgio, bênçãos e maldições. Aqui se põe a lei e as punições para quem não as obedecesse. Uma geração morre no deserto. Uma geração de murmuradores, desobedientes, aqueles que não davam valor a Deus, morreram no deserto por causa de não cumprirem. Então isso aqui foi uma limpa, foi uma purificação dessa nova nação. É necessário repetir a lei para a nova geração. Essa nova geração teria de tomar conhecimento de toda essa lei e segui-la para entrar na Terra Prometida. Bom, nós agora vamos falar sobre o livro de Josué. Conquista da Terra Prometida. Bom, Moisés morreu e quem ficou para entrar na terra foi Josué. Para essa conquista, Josué agiu de uma forma eficaz. Ele conseguiu, mas ele não conseguiu conquistar toda a terra. Mesmo assim, é um livro de conquistas, de sucesso do povo de Israel. Aí nós passamos para o livro de Juízes. Aqui é um problema muito sério. Houve vários libertadores. Por quê? O povo murmurava, o povo pecava, e toda vez que eles tinham de ser libertados, que eles tinham de ser perdoados, era levantado um juiz. Foi um período de caos, de derrotas, de insucessos de Israel. Depois do livro de Juízes, temos o livro de Ruth, uma história de redenção. A história de Ruth mostra uma mulher fora da nação de Israel, que casando-se, se torna uma israelita, né? Uma judia pelo casamento, e ela é muito parecida com a história da igreja com o Senhor. Só
que aqui você vê a obediência de Ruth e a determinação dessa mulher. É muito voltada para essa parte desse livro. Depois de Ruth, temos 1 e 2 Samuel. Samuel foi o último juiz. Saul e Davi mostram um período de transição. Então, Samuel, Saul e Davi. Aí, nesse livro que fala de 1 e 2 Samuel, mostra a divisória, o período de transição entre os juízes e os reis pedidos por Israel. O primeiro rei foi Saul. Ele não se deu tão bem e não se fala muito bem dele na Bíblia. E o segundo rei, até hoje, até na bandeira, vocês veem a estrela de Davi. Esse aí é honrado até hoje em Israel. Bom, daqui passamos para 1 e 2 Reis. 1 e 2 Reis mostram uma narrativa dos reis de Israel e Judá. Bom, depois de Davi foi Salomão, o reino foi dividido, e a narrativa dos reis mostra tanto o rei de Israel contra reis de Judá. Foi a divisão das tribos. E, por último, 1 e 2 Crônicas mostra o exclusivo sobre o reino de Judá. Esdras e Neemias. Bom, esses dois tiveram um regresso do cativeiro onde estavam para a reconstrução do templo e dos muros e a inauguração de reformas sociais e religiosas dentro de Jerusalém. Então, estes dois são os responsáveis pelo regresso a Jerusalém, pela construção do templo e dos muros e pela reforma religiosa que ali houve. Tá? Então, aqui o assunto desse livro. Esther. Esther é um livro que fala sobre uma rainha. O nome dela, antes do cativeiro, era Radassa. No cativeiro, o nome dela foi mudado para Esther. Comemoram esse período com a festa do Purim e é considerado um livramento para Israel. Radassa mudou o nome para Esther, que o significado é estrela, e provavelmente pela sua beleza pessoal. Os livros de poesia e sabedoria são, primeiro, Jó, que fala sobre as questões de sofrimento humano. Segundo, Salmos, uma coleção de poemas, músicas para diversas situações. Entre Davi e Salomão, houve outros que fizeram essas músicas e colocaram aqui. Provérbios, a maioria, ou todos, não sei dizer, uma coleção de sábios ditados e lições para a vida. A maioria deve ser só a maioria, não deve ser todos, não. Foram escritos por Salomão. Eclesiastes, este foi escrito por Salomão, fala como viver a vida em um mundo onde tudo é vaidade. E Cantares é um poema também escrito por Salomão, onde ele fala sobre um verdadeiro amor romântico, né? Então, muitos consideram uma alegoria espiritual ou uma figura do afeto de Deus e seu povo. É uma tipificação de Cristo e a igreja. Bom, aqui vamos voltar para a linha da humanidade e vamos mostrar uma coisa. Na linha da humanidade, os 2.500 anos antes de Cristo, esses dois aqui, esse espaço verde claro aqui, é os 2.500 anos antes de Cristo. Você não vê nenhum profeta falando muito para lá, não. Mas quando começamos o ano 1400 até Moisés, vocês notam que existe uma seta indicando para a cruz. Aqui, profetas foram levantados para predizerem sobre este momento, sobre este homem. Tá? Aqui começou. Aos 400 anos restantes, mais homens foram falar sobre este mesmo profeta. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos profetizavam. Profecia sobre a queda e restauração do reino de Israel e Judá, a salvação. Os profetas predisseram que alguém de Israel seria um dia um salvador e rei do mundo.
Aqui todos os profetas predisseram a mesma coisa. Antes da crucificação, eles já previam o que poderia acontecer. A mensagem dos profetas do Antigo Testamento foi: Cristo está vindo. Olha só, da criação do mundo, 2.500 anos. Olha os profetas todos profetizando a mesma coisa. Então eles profetizaram que Cristo estava vindo. Todas as profecias que falaram, todos os eventos que passaram aqui, prediziam a vinda deste momento. Então, é o que eu disse para vocês. Vários eventos que foram 10 mil eventos acumulados, e a maioria aqui já aconteceu, prediziam isso. A Bíblia é um livro atual e profético. Aqui, ela prova claramente isso. Bom, o Antigo Testamento enfatiza a história de uma nação, Israel. No Novo, essa nação é enfatizada por causa de um homem. Agora, olha só. A vinda de Jesus Cristo é o evento central de toda a história da humanidade. Nenhum outro personagem entrou aqui. Nenhum outro. Você pode ver, não se fala em nenhum homem, em nenhum profeta, em nenhuma divindade, em nenhum povo que, através dele, a humanidade foi dividida antes e depois dele. No caso, foi só Jesus. Então, aqui a gente vê a importância do cristianismo e a importância da figura de Jesus nessa história. Vemos que na Bíblia se fala antes de Cristo para o período que até da sua crucificação para trás. E depois de Cristo, do período da sua crucificação para frente. Agora entraremos no panorama do Novo Testamento. Bom, num painel histórico, nós vamos ver os períodos. Pré-existência de Cristo, os principais fatos. Aqui era a pré-existência de Cristo. Antes dele nascer, a gente já sabia que ele viria. Você sabe que tem uma passagem muito, muito rica em Gênesis, quando Deus vai criar o mundo, que ele fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando ele diz façamos, ele, Jesus, o Cristo, e o Espírito Santo. Então, isso acontece no Velho Testamento, já mostrando a Trindade e mostrando a presença de Cristo na criação do homem. Depois, nós vemos a vida de Cristo, então. 30 anos preparatórios. Ele se preparou nesses 30 anos, ele ouviu, ele estudou, ele cresceu. E por que nesses 30 anos? O judeu, ele só é considerado adulto a partir de 30 anos de idade. Então, após os 30 anos de idade, Jesus foi para o deserto para ser tentado e, a partir daí, começar o seu ministério. Ano de inauguração. Então, começou aqui o ano de inauguração do ministério, com os 30 anos, com o batismo de Jesus, por João Batista. Depois, tivemos um ano de popularidade. Os eventos que aconteceram a partir daí, quando ele saiu da água, quando ele se preparou, quando ele estava com o Espírito Santo, quando ele foi tentado no deserto, a partir desse momento que ele retorna do deserto, ele começa com sinais e prodígios. É o ano da popularidade. Ressuscitava mortos, dava vista aos cegos, fazia coxo andar, fazia surdo ouvir. Então foi o período em que todos foram falar dele, pela popularidade dele, pelos prodígios que ele fazia. Depois disso veio o ano de oposição. Ou seja, os sacerdotes ficaram com medo e com inveja de perderem o seu posto por causa da popularidade de Jesus. Então, a oposição do clero, ou seja, dos sacerdotes da época, era para que ele não se colocasse no caminho deles. Né? Porque eles não entenderam para que Jesus veio. A última semana. Aqui nós vamos falar da Santa Ceia, de Jesus no Getsêmani, da negação de Pedro, da crucificação, aqui a gente vai falar de um monte de coisa, mas a gente vê aqui as duas faces de Jesus, ou seja, os dois lados de Jesus sendo detalhados.
a divindade e a humanidade dele nessa última semana aqui, ó, no Getsemane, na Santa Ceia, falando com Pedro. Então, quando foi ungido seus pés. Então, essa última semana aqui fala sobre esses assuntos todos. E, por último, nós vamos falar da ressurreição à ascensão aos céus. Também contém tudo isso dentro da vida de Cristo, e nós vemos isso nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 livros que compõem o Evangelho. No painel histórico, agora veremos o período, os principais fatos e os livros. A igreja primitiva mostra a organização, que é logo após a crucificação, o trabalho dos apóstolos, a pregação deles, Pentecostes, a transição, que foi quando eles pegaram Matias no lugar de Judas, que tinha falecido. Então, eles puseram Matias tirando pela sorte. Mas vemos também que nesse período de transição temos a inclusão de Paulo como também apóstolo, né? Eles escolheram Matias, mas Jesus mais tarde escolhe Paulo para levar mais longe o evangelho. A expansão daquela qual Paulo também fez parte dela, responsável pela grande parte dessa expansão, levou a igreja a todos os lugares do mundo antigo. Essa história é contada no livro de Atos e nas cartas ou nas epístolas. Por último, nós temos a revelação a respeito dos últimos dias. Essa revelação é feita no livro de Apocalipse. Há muita gente que fala que Apocalipse é o final do mundo, é a catástrofe, é a destruição de tudo, é onde vai acontecer o caos. Apocalipse significa nada mais, nada menos do que as declarações futuras. Aqui, ó, é revelação do que vai acontecer. Então, não temos que ter medo de ler o livro de Apocalipse, desde que possamos lê-lo cumprindo as devidas obrigações de um crente, de um cristão. Vemos no painel dos livros. Agora nós vamos falar sobre o grupo dos livros do Novo Testamento. São 27 livros distribuídos em 4 grupos. Aqui temos 5. Como no Velho Testamento tinha 4, foi dividido para 5. Aqui tem 4, vai ser aglutinado 2 para 1. Eu vou explicar como isso acontece. Evangelhos são 4. O grupo dos evangelhos são 4 livros. O grupo histórico é um livro só. O grupo das cartas, tanto as paulinas quanto as gerais, são unidos em um único grupo, que é o grupo das epístolas, formando 21 livros. E o grupo profético só tem um livro. Bom, continuando no painel dos livros, nós vamos ver o grupamento dos livros, os evangelhos. O grupo dos evangelhos são 4 livros, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um escreveu o livro. Mateus, o apóstolo, João Marcos, Lucas, o médico e João, o apóstolo. Temos o painel dos livros também, o grupamento dos livros, dos 27 do Novo Testamento, o grupo dos históricos. Apenas um livro, Atos dos Apóstolos, escrito também por Lucas. No grupo das cartas, das epístolas, nós temos as cartas paulinas, que são 13. São cartas escritas por Paulo. Então nós temos Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E mais 8 cartas escritas por outros, como Hebreus. Pela
tradição, me parece que foi Paulo que escreveu, mas é autor desconhecido, ninguém pode afirmar. Tiago, irmão de Jesus, escreveu uma carta. Pedro, o apóstolo, escreveu 2. João, o apóstolo, escreveu 3. E Judas, irmão de Jesus, escreveu 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com as 13 cartas paulinas, soma um total de 21 cartas, que são o grupo das epístolas. E o grupo profético, composto apenas de um livro, Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. Painel dos livros. O livro de Mateus, a ideia principal e o autor. Vamos lá, Mateus. Mateus mostra Jesus, o Messias prometido, escrito pelo próprio Mateus, o apóstolo. Jesus, o Messias prometido. Então, ele escreveu esse livro para os judeus, que esperavam a vinda de um Salvador, de um libertador, de um rei que tomaria conta de todo o mundo, que ele assumiria o governo total da humanidade. Este rei seria Jesus. Ele veio desta forma, mas não como eles queriam, um reino físico, ele trazendo o reino espiritual. O livro de Marcos mostra Jesus como servo de Deus. João Marcos o escreveu. É interessante que esse livro foi escrito para os romanos, que os romanos tinham uma visão de que a obediência às autoridades era o que levaria eles a um patamar superior. Então, Marcos mostra Jesus como servo de Deus, aquele obedecendo todas as ordens, independente do que elas iriam causar. Então, Jesus, o servo de Deus, escrito para os romanos por João Marcos. Depois, nós temos o livro de Lucas. O livro de Lucas foi escrito mostrando com a ideia de Jesus, o Filho do Homem. Lucas era médico e ele tinha uma maneira mais culta de falar. Então ele atingiu as classes mais filosóficas, mais altas da cultura, que foram os gregos, a cultura mais alta da época. Os gregos tinham no homem, eles pleiteavam a perfeição no corpo humano, no corpo do homem, na força, na inteligência. Então, aqui, Lucas mostra Jesus como filho do homem para mostrar a perfeição dele para os gregos. João mostra, tem da ideia principal de Jesus, o Filho de Deus. João escreveu para todas as nações, inclusive Israel, mostrando que Jesus veio como Filho de Deus para sofrer por nós, para nos amar, para nos salvar. Então, aqui, João mostra para todas as nações um Jesus recusado aqui no livro de Mateus, o Messias prometido. Então, ele mostra esse Jesus. Então, a gente sabe muito bem que se não fosse a recusa dos judeus em aceitar o Messias, ele não estaria hoje entregando-se por toda a nação. Jesus, o Filho de Deus. João, o apóstolo, escreveu esse livro. Atos é um livro escrito à igreja, para toda a igreja primitiva da época. Lucas, o médico, o escreveu, continuando a história de Jesus, a história dos evangelhos, dentro deste livro que, acredito eu, está sendo escrito até hoje. O painel dos livros. O livro dos Romanos tem a ideia principal, todos os autores aqui dessas cartas foi Paulo. A primeira carta, a vida pela fé, a lei exigia obediência, a graça dá poder para obedecer. Então, na carta aos Romanos, Paulo explica bem claro que ele não vive mais como ele vivia antes. O que ele podia fazer é o seguinte: ele, como homem, ele se sentiu impotente, como todo homem,
a seguir corretamente a lei. Somente através da graça ele poderia ganhar a vida eterna. Perdão. 1 Coríntios, as várias desordens na igreja. Bom, a primeira carta que ele escreve aos Coríntios, ele vem reeducando o povo com as ninharias, com os tititi, com as falas dentro da igreja. Na época já aconteciam coisas assim, então Paulo vem orientando a respeito das rusgas entre os irmãos. Em 2 Coríntios, Paulo defende sua autoridade apostólica. Isso é bem claro, a gente vê lá em 2 Coríntios, quando ele vai instituir a Santa Ceia, ele explica, eu recebi do Senhor aquilo que também vos dou. Tem uma parte que Paulo diz que um homem, não sei quem, não sei quando, foi arrebatado aos céus e tal. Ele está falando possivelmente de si mesmo. Então, acredito eu que a autoridade apostólica de Paulo, que Paulo defende aqui, é esta, que ele não recebeu de ninguém. Ele esteve com Cristo ressurreto. Então, ele aprendeu com Cristo ressurreto, diferente dos apóstolos que aprenderam com Cristo vivo, ainda no período antes da crucificação. Gálatas, pela graça, não pela lei. Aqui ele confirma aos Gálatas que não se consegue chegar a Deus pela lei, e sim pela graça. Em Efésios, a unidade da igreja, ele fala da armadura de Deus. Ele usa aqui uma simbologia mostrando uma figura da armadura romana, mostrando isso como a defesa que o crente tem, que a igreja tem contra as ciladas, as setas e os dardos inflamados do inimigo. A gente vê a armadura de Deus bem clara no livro de Efésios. Ele fala a respeito de cada um, capacete da salvação, evangelho, calçado na sandália do evangelho, a espada do Espírito, a palavra, né? Então, aqui em Efésios, ele mostra essa armadura. Em Filipenses, alegria em Cristo. Ele mostra que está realmente contente na situação de cristão e servindo ao Senhor. E em Colossenses, o caráter de Jesus. Ele explica aos Colossenses esse caráter. Ainda vendo o restante dos livros, em 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, fala sobre a segunda vinda de Cristo e como é importante a atuação da igreja nisso. Depois, para 1 e 2 Timóteo e Tito, ele fala sobre orientações em Timóteo, orientações para o ministério de Timóteo na igreja de Éfeso e conselhos finais de Paulo para ele. Então, aqui e aqui em Tito, orientações para as igrejas de Creta. Ele dá orientações pastorais. Ele mostra, ele ensina como esses novos pastores têm que tratar a igreja. E por último, nós temos Filemão. É uma conversão de um escravo fugitivo. Paulo aqui mostra a importância do perdão e como tratar um novo aliado, um novo membro da igreja. Vemos agora o livro dos Hebreus. É Cristo como mediador de um novo concerto. Mostra Jesus com seu sangue pagando a cédula que era contra nós e mediando um novo concerto com os homens. O autor é desconhecido, como eu disse, provavelmente Paulo. Tiago, religião verdadeira. Olha, Tiago, irmão de Jesus, ele fala muito a respeito de seriedade, de não ir por ventos de doutrina, de mostrar quem é, você mostra quem você é através das suas atitudes, através das suas reações e através do seu perdão. Então, aqui Tiago mostra a religião verdadeira, mostrando como um verdadeiro cristão deve agir. 1 Pedro, carta a uma igreja perseguida. É a carta escrita por Pedro o apóstolo. Essa carta que Pedro escreveu, ele escreve por causa das perseguições contra a igreja. Ele mostra que realmente
As pessoas têm que manter e obedecer às autoridades constituídas pelo Senhor, a não ser que estas autoridades sejam contrárias ao que fala a Bíblia ou a palavra de Deus. E depois nós temos 2 Pedro, que fala sobre o alerta contra o perigo dentro da igreja, né? Então, o que acontece? As dissensões, a vigília indevida, a conversa atravessada, tudo que for de errado, que o próprio cristão, sabendo disso, não comete, ele vai anestesiando o seu coração e distanciando da fé. Bom, o painel dos livros ainda continua com 1 João. Vida coerente com a comunhão com Deus. É o que eu disse. Aqui muito se fala a respeito disso. Olhar o que Jesus fez, falar o que Jesus fez e agir como Jesus agiu. O que João fala nessa primeira carta é isso. Na segunda, precauções contra falsos mestres. Aqui, o que acontece? Ventos de doutrina invadem a igreja sempre. Você tem que se precaver. Olha, nesse caso aqui, a gente vê muitas vezes a pessoa pregando ou falando, eis isso, eis aquilo, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Você, nessa situação, é que a gente tem que olhar contra os falsos mestres. Como assim? Deus disse para provar os espíritos. Então, prove-os. É o Senhor mesmo que está falando? Então, qual o versículo que eu estou pensando? Então, a gente tem que começar a utilizar a nossa mente para fazer o que é certo dentro da nossa fé. Eu não posso ir me levando por qualquer vento de doutrina, por qualquer sinal. Diz que o inimigo, no final, também fala sinais. 3 João fala sobre orientações a Gaio. Então, ele dá orientações a um de seus discípulos, justamente falando a respeito de orientações pastorais. Esse é João, o apóstolo. Depois nós temos a carta de Judas, irmão de Jesus, que ele alerta contra a apostasia. O que acontecia na época ainda acontece hoje. A pessoa, às vezes, por um problema, por um período de tempo fora, ou por ter deixado de ir na igreja algum tempo, ela começa a agir conforme não conhecesse as Sagradas Escrituras. Ela começa a agir conforme o ímpio. Essa é a apostasia. O amor esfria, ele acha que Jesus está normal, ficou normal, passa a ser normal conhecer Jesus. A gente tem que viver em novidade de vida quando a gente aceita Jesus. Então aqui acontece o contrário. A pessoa vai se acostumando com a igreja e achando, não, o senhor é meu camarada, vai acontecer tudo certo, no final ele me perdoa e eu vou. Não é bem assim. A pessoa tem que tomar cuidado com essa parte. E Judas aqui alerta contra a apostasia. Apocalipse, o último livro, triunfo final de Cristo. Olha o que eu falei. Não é final do mundo, não é destruição de tudo, não é catástrofe. É o triunfo de Cristo. João, o apóstolo amado, recebeu e passou isso. Muita gente acha que é caos porque não segue as Sagradas Escrituras ou não leu direito. Bom, aqui encerramos nossa aula sobre panorama bíblico. Até a próxima. Deus esteja com todos. Um abraço. Amém.